Boa tarde. Obrigada pela vossa presença, pela oportunidade de falar sobre este tema. Então, sempre que abordava o tema da reencarnação, focava muito, essencialmente, no aspecto científico, no aspecto mais técnico, e sempre me espantou muito que em todos os mecanismos, todos os pequenos processos envolvidos na reencarnação, alguma coisa me espantava, que era a evidência, mesmo a nível dos processos mais técnicos, de uma profunda intencionalidade em cada um desses mecanismos. E não ficou muito longe de perceber que essa intencionalidade tinha sempre a ver com aquilo que nós aprendemos com este processo maior, que é a reencarnação. E, portanto, é-me muito grata esta oportunidade de falar do objetivo educativo da reencarnação. E quando falamos em educação, mais do que falar naquilo que aprendemos, importa nós questionarmos o como nós aprendemos. E a reencarnação tem tudo a ver com esse como nós aprendemos. E, curiosamente, quando pensava nessa questão da intencionalidade por trás dos mecanismos subjacentes à reencarnação, fui reencontrar dois biólogos que já havia estudado no âmbito da educação, Humberto Maturana e Francisco Varela, e em que eles vão realmente refletir sobre este ser de amor que nós somos, inclusivamente propuseram uma teoria chamada da biologia do amor, e que nos vem falar precisamente deste como é que nós aprendemos, como é que se processa a aprendizagem. E diz-nos Maturana que o conhecimento é uma função do ser, portanto, não é uma acumulação de informação, é uma função daquilo que nós somos, é algo que nos é inerente. E quando há uma mudança no ser do conhecedor, há uma mudança correspondente na natureza e na totalidade do conhecido. Isto é-nos familiar até pela doutrina espírita, ou seja, qualquer mudança que nós façamos em nós, convém que tenha repercussões naquilo que nos rodeia, não é? Se é a mudança que queres ver no mundo, dizia-nos Gandhi. Por exemplo, diz-nos Maturana ainda, o ser de uma criança é transformado pelo crescimento e educação no de um homem. Entre os resultados desta transformação está uma mudança revolucionária no modo de conhecer e na totalidade e caráter das coisas conhecidas. Então, falar de reencarnação é falar, então, do como nós vamos aprender, não é falar apenas do que nós pensamos. Porque pensar é pensar-se, é pensar-nos. E nós pensamos com o corpo, nós pensamos com as palavras que utilizamos, nós pensamos com as nossas emoções. E tudo isso vai estar em jogo na reencarnação. E é exatamente por isso que Maturana falou-nos então da biologia do amor e desenvolveu mais tarde essa teoria que nos vai mostrar que os seres humanos são essencialmente seres amorosos. Pode parecer-nos difícil acreditar, mas era o que ele defendia e que, sob o ponto de vista antropológico, a humanidade sempre evoluiu através deste ato de cuidar, sempre se constituiu e evoluiu pela égide do cuidado, pela égide da amorosidade. E se nós formos pensar, as crianças quando nascem são completamente dependentes do grupo onde nascem. Então, quando falamos do objetivo educativo da reencarnação, para além de pensarmos no como aprendemos, vamos ver que a reencarnação implica, por este mesmo como aprendemos, uma transformação e não apenas uma acumulação de informação. E aqui entra o primeiro obstáculo, que é quando nós pensamos em educação em termos da sociedade, nós vemos que a educação que temos, claro, com algumas exceções, está voltada essencialmente para a eliminação das diferenças, para as generalizações, para os rituais fixos, pré-estabelecidos, para as classificações, para a competitividade, e isso acaba por ser uma triste escola sem vida. A reencarnação vem-nos mostrar um outro modelo de escola, um outro modelo de educação, que não leva àquilo que nós hoje vemos no mundo, a uma cultura de violência, de negação do outro,
e até de injustiças sociais profundas que todos nós reconhecemos. Porque, ao contrário do que acontece com as disciplinas académicas, o conhecimento não é apenas uma compreensão intelectual, ele é essencialmente experiencial. E com a reencarnação é isso. Hoje, ao final do dia, todos nós vamos sair daqui com uma compreensão intelectual do que seja a reencarnação. Mas só com o tempo, só com a vivência pessoal, é que vamos realmente percebendo as subtilezas e aquilo que nós vamos aprender de facto com a reencarnação. E se nós pensarmos, eu fiz este exercício, se nós pensarmos nos melhores professores que tivemos ao longo do nosso percurso, desde a escola primária, desde os nossos pais, familiares, amigos, nós vamos ver que os melhores professores não são aqueles, são aqueles que nos mostram onde olhar, para onde olhar, mas não nos dizem o que ver. E se nós pensarmos no maior professor que a Terra já conheceu, Jesus, foi precisamente isso que ele fez. Ele apontou o caminho. Ele não disse exatamente o que é que nós tínhamos que fazer. Às vezes nós gostávamos, não é? Mas mesmo os espíritos amigos nunca nos vêm dizer nas comunicações mediúnicas: ai, vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado. Não, eles apontam-nos para onde nós temos que olhar e levar o nosso olhar. E, como dizia no livro dos Espíritos, só a educação pode reformar os homens. Lá está esta educação incorporada nas nossas emoções, nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar. Por outro lado, a reencarnação é também amor em ação. E nós encontramos esta definição do amor em ação, por exemplo, quando falamos de caridade na ótica espírita. E que mais sublime forma de caridade nós encontramos, senão a reencarnação, que é nada mais que uma oportunidade que Deus nos dá. E o Espírito Joana de Ângeles fala-nos, diz-nos que o amor é como uma circunferência, com um ponto central, da qual nascem vários raios que partem desse ponto e vão formar diferentes ângulos, diferentes compartimentos, que são nada mais do que as diferentes formas de amor que nós conhecemos: o amor mãe, o amor filho, o amor amigos, o amor dos familiares, o amor entre humanos e animais, o amor pela natureza, portanto, uma série de manifestações dessas formas de amar. O amor envolvido pelos amigos espirituais que acompanham todo o processo, que planeiam, que executam todo o processo de reencarnação de um espírito que se propõe e que está no tempo de voltar a reencarnar. Isto porque, e nós sabemos que mesmo todo o processo da reencarnação, mesmo ao nível científico, ele vai sempre ao encontro das leis de Deus. E os vários relatos que nós encontramos na literatura espírita, desde os missionários da luz, entre o céu e a terra, os mensageiros, vários exemplos que nos são dados, o exemplo de Segismundo, o exemplo da reencarnação de Júlio, e tantos outros nós encontramos na literatura espírita. Tudo é feito com muito amor, tudo é feito no sentido da aprendizagem do espírito reencarnante, e tudo é feito de acordo com as leis de Deus, porque estas são educativas, nunca são punitivas, nunca são um castigo, como nos lembra o Espírito Camilo no livro Atalaia Cristã, psicografado por Raul Teixeira. Já Divaldo Franco, no livro Vivências do Amor, vai-nos lembrar que, quando o indivíduo desencarna e se liberta da matéria, o que prevalece é o sentimento que ele nutre por uma pessoa a quem se encontra vinculado. Porque se tudo passa, como nos dizia Chico Xavier, o que é que afinal fica? E não a forma pela qual o sentimento se apresentava na vida terrena. Se a nossa visão da vida estiver circunscrita à dimensão física, não nos será possível entender esses problemas em profundidade. Por isso, quando nós pensamos em compromissos do passado, relativos, por exemplo, à nossa família, Divaldo diz-nos: nem sempre a nossa família é ideal. Mas a reencarnação com um objetivo educativo faz com que nós possamos ser ideais para a nossa família. E é isso que nos compete. No mesmo livro, Divaldo diz-nos: trocaremos de pessoas, de lugares, de posturas, mas seremos inexoravelmente convidados ao processo educativo, pois essa é a finalidade precípua da reencarnação:
reparar para crescer, progredir para ser feliz. E continua, a vida e os laços de afeto, sem o princípio da reencarnação, são destituídos de significado psicológico para a criatura humana. Porquê todo o trabalho que nós temos nas relações humanas, relacionarmos uns com os outros, com tudo aquilo que passamos na nossa vida? Qual seria a finalidade sem o cenário da reencarnação? E esta doutrina do amor, que é a doutrina espírita, ensina-nos sobre as vidas sucessivas à luz da lógica e da razão, facultando a construção de um mundo melhor em que todos desejamos viver. Portanto, o objetivo educativo da reencarnação é a nível individual, porque qualquer educação tem que ir ao encontro da singularidade de cada um de nós, mas também com vista ao todo, sempre com uma repercussão para o todo. O próprio Livro dos Espíritos nos diz que nós reencarnamos também para melhorarmos o mundo em que reencarnamos. No outro livro incrível, ditado pelo Espírito Victor Hugo, é-nos dito o seguinte: a reencarnação é o mais nobre processo educativo de que dispõe a humanidade, representando a justiça divina. Graças às suas leis, todos os espíritos crescem no rumo da perfeição relativa, sem exceção. Ninguém fica para trás. Conquistando o esforço pessoal e até mesmo o sacrifício, os diferentes níveis de consciência que os aproximam da realidade cósmica. Reencarnação implica sempre sacrifício. Quanto mais não seja, temos que deixar o plano espiritual para voltarmos ao planeta em que iremos reencarnar. Facultando os mecanismos para o crescimento, não elege uns seres em detrimento de outros, proporcionando a identificação de objetivos existenciais, apresenta o futuro como um objetivo a conquistar. É da divina lei que apenas através do amor o espírito encontra a plenitude e a família. Voltamos ao ponto em que partimos, a tal biologia do amor, a tal natureza de amor que todos nós somos por inerência. E a família é o local onde se aprimora esse sentimento, que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação e afetividade. Com o treino doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe torna em família universal. De novo, a relação do indivíduo com o todo. E se nós formos reparar quanto das discussões que existem atualmente na sociedade sobre a família, se vão centrar, por exemplo, nos tipos de família, no formato da família. Não é tanto o formato da família ou como ela é composta que interessa, é aquilo que se faz dentro dela. Porquê? Porque independentemente do nome que nós damos ao amor, o amor é sempre o trabalho de nós ampliarmos e espalharmos a luz que temos, por mais pequena que ela seja, ao outro. E por isso é que no livro Amor como Solução, Joana d'Ângelo diz-nos: este amor brota espontâneo no espírito e deve ser preservado dos fatores externos dissolventes que podem amargurá-lo, dando lugar a sentimentos contraditórios. Isto é o que acontece na reencarnação. O objetivo educativo da reencarnação passa sempre pelo amor. Mas ao reencarnar, os obstáculos ao exercício desse amor vão-se multiplicar. E sim, há heranças do passado que nós temos que vão toldar esses sentimentos, essas intenções, o nosso plano com que reencarnamos, que vai tornar a nossa vivência mais tumultuosa. Mas uma construção saudável, persistente da nossa parte, consegue resistir a essas investidas doentias. Porque o amor legítimo vai sempre proporcionar o bem-estar. E é curioso que Joana d'Ângelo aqui fala-nos do que é o amor legítimo, no que é o verdadeiro amor, que não se corrompe, que não fica sujeito aos caprichos habituais daqueles que esperam ser amados, impondo as suas necessidades conflitivas como se fossem de natureza superior. E o que será então o amor que não é legítimo, que não é verdadeiro? É aquele que não nos dá a liberdade nem a segurança para metas mais sublimes de autorrealização. É isso que Deus faz connosco quando nos dá a oportunidade de reencarnarmos. O amor ilegítimo é aquele que julga sem amar, é aquele que usa sem amar, é aquele que cobra sem amar, é aquele que manipula sem amar, que não honra aquilo que é o próprio amor. Porque
porque as mais pequenas manifestações de amor têm que honrar este amor de onde todos nós viemos. Mas para honrarmos o amor nós precisamos de coragem, e Joana de Ângeles também nos lembra disto. Da coragem que vem pela fé, da coragem que vem do trabalho no dever que cada um de nós. Porque a reencarnação, enquanto educação, tem sempre um dever associado. Porque o futuro é alcançado a cada momento do hoje. A escritora Anaïs Nin, ela dizia que a nossa vida expande-se ou encolhe-se consoante a nossa coragem, de acordo com a coragem de cada um. E isto faz com que o amor e a esperança salvem sempre. Isto vai ajudar-nos a distinguir a harmonia dos reveses que se vão apresentando na nossa vida. Isto vai ajudar-nos a escolher a liberdade em vez do medo que nos incutem diariamente, a proteger a alegria nos momentos adversos, a enfrentar a tristeza num abraço, a trocar o dinheiro por tempo, a escolher o louvor da dignidade. O treino da coragem está na raiz de toda a bondade que deve presidir a toda a reencarnação. Vai ajudar-nos a acolher a zanga no apreço, vai ajudar-nos à gratidão sem dívida, a amar com todas as forças e a amar cada vez melhor. Porque a coragem do amor, diz-me Joana, ante qualquer sacrifício e testemunho, é uma conquista incomparável dos espíritos nobres que vêm à Terra ensinar pelo exemplo àqueles que seguem na retaguarda. E todos nós tivemos um exemplo maior que nos deu isto mesmo. Em relação ao teu amanhã, e aqui vem outra parte da educação que Joana de Ângeles nos fala, aprende algo fundamental: abandonar emocionalmente tudo quanto te constitui razão de apego. E se nós formos ver, o desapego é um tema central em quase toda a obra de Joana de Ângeles. E por isso ela no livro Vida Plena nos dizia: não é por acaso que tomas conhecimento do Evangelho. Porque quando os lemos, nós percebemos que a prática do Evangelho implica um exercício contínuo de desapego a tantas coisas e, aliás, a todas as coisas de que nós ganhamos afeição na nossa vida terrena. E ela deu aqui alguns exemplos. Depois, a reencarnação com um objetivo educativo é também reparação. E, novamente, em todos os livros da doutrina espírita que falam de reencarnação, nós temos esta questão da reparação. E isto é mais um exemplo da bondade de Jesus e de Deus. Os traumas, os stresses, os desconcertos psíquicos, as manifestações genéticas que estão impressas no corpo intermediário, ou seja, no perispírito, que é o modelo organizador biológico, sob a ação do espírito, em processo de evolução, irão expressar-se no campo objetivo como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Então, até o mais ínfimo detalhe do processo de reencarnação, até ao nível celular, até na embriogênese, na formação do embrião, na formação dos tecidos, na formação do órgão, do novo ser que irá reencarnar, está sempre este propósito de repararmos aquilo que fizemos de mal, ou de errado, ou de menos bom anteriormente. E é o perispírito que é o encarregado de plasmar essas necessidades evolutivas do ser eterno na forma física e é o responsável de conduzir as emoções e as ações às telas subtis da energia pensante do novo ser. Também no livro Missionários na Luz nos vai dizer que a reencarnação é o meio, mas o objetivo é a educação. E que a constituição do ser orgânico é a decorrência das suas necessidades evolutivas que são trabalhadas pelo perispírito. Por tudo isto, a reencarnação com um objetivo educativo só é possível por esta justiça divina e através da oportunidade que Ele nos dá de fazer essa reparação, de fazer esse exercício de amor. Porque na justiça de Deus e na revelação, incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta de arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não te prendeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens?
Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Quantas vezes um casal que não tem na sua programação ter filhos e que gostaria de os ter, é-lhes dada essa oportunidade? Quantas vezes o espírito que reencarna, que está prestes a reencarnar, o quanto é que ele já trabalhou para merecer essa oportunidade? Isto não é um exemplo desta justiça divina? De que se há um trabalho, então há uma oportunidade de melhorarmos e é-nos dada essa oportunidade, não nos é fechada a porta por Deus. Porque Deus necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, porque senão não seria Deus. E por isto é que a reencarnação não se dá de repente, tal como a educação. Ela vai acontecendo gradualmente, desde logo do início, desde à medida que o espírito se vai ligando ao novo corpo e que vai perdendo a consciência do que ficou para trás, tendo uma nova oportunidade. Portanto, grande parte, e isto mostra-nos que grande parte dos problemas que nós vivemos nas nossas vidas atuais e que normalmente associamos às vidas passadas, muitas vezes estão relacionadas com o mecanismo e com a mecânica da reencarnação presente, não tanto com as vidas passadas. Por muita terapia que nós façamos, se não compreendermos este mecanismo e esta mecânica da reencarnação, não compreendemos a origem dos problemas que estamos a passar, na maior parte das vezes. Por exemplo, se estamos a ter dificuldades com os nossos filhos, então talvez seja uma boa altura para falarmos com eles, não enquanto crianças, mas falarmos com eles ao adulto que está ali por trás daquela criancinha. Divaldo Franco conta imensas histórias a esse propósito. A literatura espírita tem imensos exemplos de que é assim mesmo que acontece. Porque não vale a pena adiar o problema, porque se o adulto se transforma e não resolve essas questões, mágoas vão ser plasmadas que depois vai ser muito mais difícil resolver. Eu vou trazer aqui só uma breve nota sobre a questão da fertilidade e da maternidade, porque hoje em dia nós sabemos que 1 em cada 6 a 10 casais não consegue ter filhos e é diagnosticado o tema da infertilidade. Só isto daria tema para outra apresentação, mas eu não quis deixar de trazer aqui a nota, poderemos discutir mais à frente. 40% dos casos de infertilidade, daquilo que se é diagnosticado como infertilidade, tem a ver com fatores masculinos, 60% com fatores femininos. Só que enquanto o discurso médico dominante, e vou dizê-lo frontalmente, peço desculpa, encara a mulher, ou continua a encarar a mulher essencialmente como uma máquina hormonal, nós sabemos que a questão da fertilidade, entre aspas, é afetada por muitos fatores. Desde a dieta da pessoa, desde o ambiente em que vive, desde as suas relações, desde a sua psique, as suas emoções, as questões internas que não conseguiu resolver ainda. E, portanto, todos estes fatores emocionais, psicológicos, entre outros, continuam a ser ignorados e muitas vezes as mulheres são submetidas, o casal, são submetidos a tratamentos médicos muito violentos em termos físicos e psicológicos e toda esta parte, todos estes fatores não são considerados. E isto implica um grande sofrimento para esses casais, porque a capacidade de gerar um filho, como vemos pela reencarnação, não depende só de hormonas, não depende só da idade da mulher, não depende de janelas de ovulação, depende de um propósito muito maior, dependendo da programação que está prevista para aquele casal, para aquela família. Se calhar, se nós trabalharmos a nossa árvore genealógica, espiritual e emocional, nós vamos encontrar respostas muito mais importantes do que vamos encontrar num discurso médico que acaba muitas vezes por ser opressivo para os casais que passam por estas situações. Portanto, soltar e curar os laços emocionais com o passado, familiares e outros é fundamental para o processo de gestação, e ainda que esse trabalho de soltar os laços do passado implique um misto de alegria e de tristeza, vai-nos levar a um lugar de amor mais profundo, que é fundamental para se acolher o novo espírito que vai reencarnar. Vai-nos levar a um lugar de perdão para nós mesmos, de perdão para com os nossos familiares,
um lugar de compreensão. Isso é educação. Porquê? Porque o espírito que está prestes a reencarnar, ele será um espírito que já tem ligações com os progenitores. E essas ligações podem ser ligações de afeto, de desafeto, de aproximação. Então é importante que haja uma limpeza emocional por parte da família que vai receber esse espírito reencarnante, para que se possa começar de novo e fazer um novo fim para aqueles espíritos que se reencontram. A simples presença do espírito, o candidato a reencarnar, não é? Que involuntariamente impõe a sua influência sobre tudo, envolvendo o ambiente onde renascerá, estabelece a formação de um campo próprio, um campo psíquico, no qual todo o grupo familiar fica envolvido. E é esse magnetismo da entidade que irá reencarnar que vai, inclusivamente, influenciar todo o processo técnico, digamos assim, científico, da reencarnação. Inclusivamente, por exemplo, a ativação do espermatozoide que vai depois atuar na fecundação. Porquê aquele espermatozoide e não outro? Portanto, todo este magnetismo, com o auxílio dos amigos espirituais, vai estar ali num trabalho conjunto e educativo para aquele casal. E por tudo isto, a reencarnação é a misericórdia divina. E a misericórdia é sempre educação. A misericórdia é a educação por excelência e exemplo. A misericórdia de Deus é infinita, não é cega. Por misericórdia infinita é preciso entender que Deus não é inexorável e que deixa sempre aberta a porta do retorno ao Pai. Todos temos sempre uma nova oportunidade de nos reencontrarmos e de acertarmos a olhos. A questão que se coloca é, perante tudo isto que representa a reencarnação, o que é que muda em nós quando sabemos disto, quando temos este conhecimento? De que adianta estudar a reencarnação se não aplicamos na nossa vida esse conhecimento? A média Ivone Amaral Pereira, um exemplo de que ela procurava sempre respostas através da literatura espírita. Quem lê o livro Tragédia de Santa Maria, quem lê, por exemplo, o livro Sublime Expiação, esta vez de Victor Hugo, quem lê Memórias de um Suicida, tira desses relatos profundos lições de como as coisas se passam. E é como as coisas se passam que nós queremos entender. A educação é fazer perguntas e procurar essas respostas, por muito provisórias e por muito do conhecimento que ainda nos possa estar oculto. Conhecer a mecânica da reencarnação afeta a nossa vida, mas nós temos que ver como é que ela pode afetar os nossos relacionamentos. Em que é que ela vai afetar a nossa vida? Lá está, o conhecimento experiencial, vivenciado, e não o conhecimento intelectual apenas. Deixo-vos com estas palavras de Joana de Ângeles: jamais te permitas o descoroçoamento, a cada queda avança 2 passos, a cada conquista agradece a Deus, vencerás e serás livre no amor, quando venceres a tua própria escravidão e conseguires amar sem restrições. A caminhada não para, porque a conquista não te aguarda, é o infinito. Porque quando se ama a vida, sob todas as suas formas, tanto as do passado como as do presente, pela simples razão de que o passado é maioritário, ele não tem que nos ditar. A reencarnação enquanto educação é este virar de página. Quantas vezes os amigos espirituais nos dizem que é hora de virar a página, de seguir adiante. O fim da viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no outono, ver de dia o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados para os repetir e traçar caminhos de novo. Caminhos novos. Termino com, não vou ler todo, vou só ler uma parte de um excerto que está na revista Fraternidade, de uma mensagem daquela que ficou conhecida entre nós, em Portugal, como Rainha Santa Isabel, em que ela diz: as simples preces devem tornar-se afirmações. As vossas almas trazem em si a potencialidade que, reanimada pela irradiação energética do Cristo e dos seus servidores, abriria novos caminhos de serviço. Isso é reencarnação. Deveis aprender a não pedir nada para vós próprios, mas tudo para o bem da humanidade,
e todas as criaturas que estão com ela, incluindo os irmãos do reino animal. Deveis aprender a usar a mente para captar energias, sobretudo aquelas que existem no vosso coração, para enviar-nos ao mundo. Deveis aprender que a energia segue o pensamento e que, se podemos já antever que os pensamentos negativos de muitas gerações desencadearam as energias que agora estão a produzir grandes provações, podemos também antever algo mais, que se todos aprendemos desde já a usar a mente para produzir energia positiva intencionalmente, muito poderá ser feito para aliviar a dor do mundo e para começar a construir-se um mundo novo. Então, mãos ao trabalho. Muito obrigada pela vossa atenção. Esta foi a bibliografia utilizada para o trabalho.